A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Meu amigo, minha amiga, vou ler agora o capítulo 3 do livro Um Amor para Recordar, Nicholas Sparks. Lembrar você que no capítulo 2 eu me emocionei, ri bastante também aqui, achei engraçado, mas no final me emocionei no momento em que Landon estava pedindo Jimmy para ir ao baile, né? Quando ela disse, você tem que prometer que não vai se apaixonar por mim, e ele deu a sua palavra. Então agora vamos ler o capítulo 3. Via de regra, os batistas sulistas não dançam. No entanto, em Beaufort, essa regra nunca foi estritamente reforçada. O pastor, antes de Herbert, não me pergunte o nome. Fazia vista grossa para os bailes escolares desde que fossem supervisionados e, por causa disso, eles se tornaram uma espécie de tradição. Quando Herbert chegou, já era tarde demais para mudar as coisas. Jamie devia ser a única que nunca tinha ido a um baile e, para ser sincero, eu não podia dizer se ela ao menos sabia dançar. Admito que também tinha minhas preocupações a respeito do que Jamie vestiria, embora isso não fosse algo que eu pudesse lhe dizer. Quando Jamie ia aos eventos sociais da igreja, que eram incentivados por Herbert, costumava usar um cardigã vermelho e uma das saias xadrez que víamos na escola todos os dias, mas o baile de boas-vindas deveria ser especial. A maioria das garotas comprava vestidos novos e os garotos usavam terno, e esse ano estávamos contratando um fotógrafo. Eu sabia que Jamie não ia comprar um vestido novo porque ela não era exatamente rica. O ministério não era uma profissão pela qual as pessoas pudessem receber muito dinheiro. Mas é claro que os pastores não faziam isso pelos ganhos financeiros, mas pelo ganho maior, se é que você me entende. Porém, eu não queria que Jamie vestisse a mesma coisa que usava na escola todo dia. Não tanto por mim, não sou tão insensível assim, mas por causa do que os outros poderiam dizer. Não queria que zombassem dela. A boa notícia, se é que havia alguma, é que Eric não me perturbou muito por causa dessa história com Jamie, porque também estava ocupado demais, pensando na própria acompanhante. Ele ia com Margaret Hales, a chefe das líderes de torcida da escola. Ela não era o enfeite mais bonito da árvore de Natal, mas era bonita à sua própria maneira. Estou me referindo, claro, às suas pernas. Eric se ofereceu para fazermos um encontro duplo, mas recusei, porque não queria correr o risco de que ele implicasse com Jamie ou algo assim. Eric era um bom garoto, mas podia ser meio impiedoso de vez em quando, sobretudo depois de algumas doses de uísque. O dia do baile foi muito agitado para mim. Passei a maior parte da tarde ajudando a decorar o ginásio e tinha que chegar à casa de Jamie cerca de meia hora mais cedo, porque o pai dela queria conversar comigo, embora eu não soubesse por quê. Jamie tinha me lançado essa bomba na véspera e não estava empolgado com a ideia. Imaginava que Herbert fosse falar sobre tentação e o mau caminho a que ela pode nos levar, mas se ele falasse de fornicação, eu sabia que eu ia morrer na hora. Fiz pequenas orações o dia inteiro, na esperança de evitar a conversa, mas não tinha certeza se Deus daria prioridade às minhas preces por causa do modo como eu havia me comportado no passado. Eu ficava muito nervoso só de pensar nisso. Depois de tomar banho, vesti meu melhor terno, passei no florista para buscar o arranjo de Jamie e dirigi-me para a casa dela. Minha mãe tinha me emprestado o carro e o estacionei na rua, bem na frente. Como estávamos no período de economia de energia e não tínhamos acertado os relógios, ainda estava claro quando cheguei lá e percorri o caminho rachado até a porta. Bati e esperei um instante. Então bati de novo. De trás da porta ouvi Herbert dizer, "Já vai!" Ele não estava exatamente com pressa. Devo ter ficado ali uns 2 minutos olhando para a porta o bastante e as pequenas rachaduras no peitoril das janelas. Mas ao lado estavam as cadeiras em que eu e Jamie havíamos nos sentado apenas alguns dias antes. A que eu tinha usado ainda estava virada na direção contrária. Supus que os dois não tinham se sentado ali nos últimos dias. A porta enfim se abriu.
A luz da luminária, do lado de dentro, sombreava um pouco o rosto de Herbert e se refletia em seu cabelo. Ele era velho, como já disse, 72 anos, pelas minhas contas. Era a primeira vez que eu o via de tão perto e pude perceber todas as rugas em seu rosto. Sua pele era mesmo translúcida, ainda mais do que eu imaginava. Oi, reverendo, cumprimentei, engolindo o tremor. Vim buscar Jamie para o baile de boas-vindas. Claro que veio, rebateu ele. Antes eu queria conversar com você. Sim, senhor, por isso vim mais cedo. Entre, disse ele. Na igreja, Herbert estava sempre muito bem vestido, mas naquele momento parecia um fazendeiro, com macacão e camiseta. Fez um sinal para que eu me acomodasse na cadeira de madeira que tinha trazido da cozinha. Desculpe-me ter demorado um pouco para abrir a porta. Eu estava preparando o sermão de amanhã, explicou ele. Eu me sentei? Tudo bem, senhor. Não sei porquê, mas simplesmente era preciso chamá-lo de senhor. Herbert projetava essa imagem. Tudo bem, então me fale sobre você. Achei que essa era uma pergunta ridícula por causa de sua longa história com minha família e tudo mais. Aliás, ele também havia me batizado e me via na igreja todo domingo desde que eu era bebê. Bem, senhor, comecei, sem saber o que dizer. Sou presidente do corpo estudantil. Não sei se James já mencionou isso. Herbert assentiu. Ela me contou. Prossiga. Bem, espero ir para a Universidade da Carolina do Norte no próximo outono. Já recebi os papéis da inscrição. Ele assentiu de novo. Mais alguma coisa? Eu precisava admitir que depois disso estava ficando sem ideias. Parte de mim queria pegar o lápis na mesinha no canto e começar a agitá-lo, dando a Herbert 30 segundos de silêncio. Mas ele não era o tipo de cara que ia gostar disso. Acho que não, senhor, respondi. Você se importa se eu lhe fizer uma pergunta? Ele falou. Não, senhor. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse pensando no assunto. Por que convidou minha filha para o baile? Perguntou por fim. Fiquei surpreso e sei que minha expressão deixou transparecer. Não entendo o que o senhor quis dizer. Você não pretende fazer nada para constrangê-la, não é? Não, senhor, apressei-me a dizer, chocado com a acusação, de jeito nenhum. Eu precisava de companhia para o baile e a convidei, simples assim. Você não planejou nenhum tipo de trote? Não, senhor, eu não faria isso com Jamie. Isso durou mais alguns minutos, um interrogatório sobre minhas verdadeiras intenções, quero dizer. Mas, por sorte, Jamie chegou e seu pai e eu nos viramos ao mesmo tempo. Herbert, enfim, parou de falar e deu um suspiro de alívio. Felizmente, deixava o cardigan no armário. Não era muito ruim, tenho que admitir, embora eu soubesse que Jamie ainda estaria mal vestida, em comparação com as outras garotas. Como sempre, tinha o cabelo preso no coque. Na minha opinião, teria ficado melhor se ela o tivesse deixado solto, mas essa era a última coisa que eu ia querer falar. Jamie parecia a mesma de sempre, mas pelo menos ela não pretendia levar a Bíblia. Isso seria demais. Você não está perturbando Landon, está? Indagou alegremente ao pai. Estávamos apenas conversando, respondi depressa, antes que ele tivesse chance de falar. Por algum motivo, eu achava que Herbert não tinha dito a Jamie o tipo de pessoa que achava que eu era. E, a meu ver, aquele não era um bom momento para isso. Bem, é melhor nós irmos, sugeriu Jamie após um momento. Acho que sentiu a tensão na sala. Ela foi até o pai, beijou-o no rosto e acrescentou. Não fique acordado até muito tarde, preparando o sermão, está bem? Não ficarei, respondeu ele baixinho. Mesmo comigo ali na sala, dava para ver que Herbert amava a filha. E não tinha medo de demonstrar isso. O problema era como se sentia em relação a mim. Nós nos despedimos e a caminho do carro, entreguei a James o arranjo de flores e disse que ajudaria a colocá-lo depois que entrássemos no veículo. Abri a porta para ela
e dei a volta até o lado do motorista. Então entrei também. Nesse curto intervalo, Jamie já havia prendido o arranjo ao vestido. Não sou um idiota, sabia? Sei como se prende. Liguei o carro e segui para a escola, com a conversa que acabara de ter com Herbert se repetindo em minha cabeça. Meu pai não gosta muito de você, disse ela, como se soubesse no que eu estava pensando. Assenti sem dizer nada. Ele acha que você é irresponsável. Assenti de novo. E também não gosta muito de seu pai. Assenti mais uma vez. Ou da sua família. Já entendi. Mas sabe o que eu acho? Perguntou Jamie de repente. Na verdade, não. A essa altura eu já estava deprimido. Acho que, de alguma forma, tudo isso estava nos planos do Senhor. Qual você acha que é a mensagem? Lá vamos nós, pensei. Se você quer saber a verdade, duvido que a noite poderia ter sido muito pior do que foi. A maioria dos meus amigos se manteve distante, e Jamie não tinha muitos para início de conversa, então passamos a maior parte do tempo sozinhos. Pior ainda, minha presença já nem era mais necessária. Eles mudaram as regras, já que Katie não tinha arranjado companhia e assim que descobri isso, fiquei me sentindo ainda pior. Mas depois do que Herbert tinha me dito, eu não poderia levá-la mais cedo para casa, não é? Além disso, Jamie estava se divertindo de verdade, até eu podia ver. Ela adorou a decoração que eu tinha ajudado a montar. Adorou a música, adorou tudo do baile. Não parava de dizer como tudo estava maravilhoso e me perguntou se eu a ajudaria a decorar a igreja um dia desses, para os eventos sociais. Meio que murmurei que era só ela me ligar, e embora tenha dito isso sem qualquer entusiasmo, Jamie me agradeceu por ser tão atencioso. Para ser sincero, fiquei deprimido logo na primeira hora, pelo menos, mesmo que ela não parecesse notar. Jamie tinha que estar em casa às 11, uma hora antes do fim do baile, o que de alguma forma tornou mais fácil para mim lidar com a situação. Quando a música começou, fomos para a pista e ela acabou se revelando uma ótima dançarina, considerando que era sua primeira vez e tudo mais. Jamie seguiu minha condução muito bem por uma dúzia de músicas. Depois disso, fomos para as mesas e tivemos o que parecia uma conversa normal. Claro, ela usou palavras como fé, glória e até salvação, e falou sobre ajudar os órfãos e tirar criaturas da estrada, mas estava tão feliz que era difícil ficar desanimado por muito tempo. Então as coisas não foram tão terríveis de início, e sem dúvida não foram piores do que eu esperava. Foi só quando Leo e Angela apareceram que tudo realmente desandou. Os dois chegaram poucos minutos depois de nós. Ele estava usando aquela camiseta idiota com um maço de cigarro na manga e tinha o cabelo pegajoso de gel. Angela ficou se pendurando em Leo desde o início do baile, e não era preciso ser nenhum gênio para perceber que ela tinha tomado uns drinks antes de ir para lá. Seu vestido era realmente ofuscante. A mãe trabalhava em um salão e estava sempre por dentro da última moda. E percebi que Angela tinha desenvolvido aquele hábito refinado de mascar chiclete. Ela se dedicava de verdade àquele chiclete, mastigando quase como uma vaca ruminando o pasto. Enfim, o bom e velho Leo batizou a tigela de ponche e mais algumas pessoas começaram a ficar alegrinhas. Quando os professores descobriram, a maior parte do ponche já tinha sido consumida, e as pessoas estavam com aquele brilho diferente no olhar. Quando vi Angela virar o segundo copo de bebida, soube que devia ficar de olho nela, mesmo que ela tivesse me largado. Não queria que nada de ruim lhe acontecesse. Angela fora a primeira garota que eu havia beijado, e mesmo que na primeira vez nossos dentes tivessem se batido com tanta força que via estrelas, eu tivesse tomado uma aspirina ao chegar em casa, eu ainda gostava dela. Então ali estava eu, sentado com Jamie, mal ouvindo, enquanto ela descrevia as maravilhas da escola bíblica, observando Angela pelo canto do olho. Quando Leo me pegou no flagra, em um momento frenético, ele agarrou a Angela pela cintura e a arrastou até a mesa, me lançando um daqueles olhares fuzilantes. Você sabe do que estou falando.
Você está olhando para a minha garota? Perguntou Leo, já se irritando. Não. Estava sim, rebateu Angela, atropelando as palavras. Ele estava olhando direto para mim. É meu ex-namorado, aquele de quem te falei. Os olhos de Leo se tornaram fendas, exatamente como Herbert costuma fazer. Acho que eu surtia esse efeito em muitas pessoas. Então é você, disse ele com desprezo. Não sou muito de briga. A única briga de verdade em que me envolvi foi no 3º ano e basicamente perdi quando comecei a chorar antes mesmo de que o garoto me batesse. Em geral, eu não tinha muitos problemas para me manter longe de coisas desse tipo por causa da minha natureza passiva. Além disso, ninguém nunca mexeu comigo quando Eric estava por perto. Só que Eric tinha ido para algum lugar com Margaret, talvez para trás das arquibancadas. Eu não estava olhando, falei por mim, e não sei o que ele contou, mas duvido que seja verdade. Os olhos de Leo se estreitaram ainda mais. Você está chamando Angela de mentirosa? Disparou ele. Ops! Acho que ele teria me batido ali mesmo, mas Jamie de repente deu um jeito na situação. Eu não conheço você? Perguntou alegre, olhando para Leo. Às vezes Jamie parecia alheia aos acontecimentos que se desenrolavam bem à sua frente. Espere, conheço sim, prosseguiu ela. Você trabalha na oficina no centro da cidade. Seu pai se chama Joey e sua avó mora em Forest Hood, perto do cruzamento da ferrovia. Um olhar confuso tomou o rosto de Leo, como se estivesse tentando montar um quebra-cabeça de muitas peças. Como sabe de todas essas coisas? O que ele fez? Falou de mim para você também? Não, disse Jamie. Não seja bobo. Ela riu sozinha. Só mesmo Jamie conseguia achar graça numa hora dessas. Vi sua foto na casa da sua avó. Eu estava passando e ela precisava de ajuda com as compras. Sua foto estava sobre a lareira. Leo olhava para a garota como se tivesse espigas de milho brotando das orelhas. Enquanto isso, Jamie se abanava com a mão. Bem, nós acabamos de nos sentar para respirar. Depois de toda aquela dança, sem dúvida está quente na pista. Querem se juntar a nós? Temos cadeiras sobrando. Eu adoraria saber como está sua avó. Ela parecia tão feliz com a ideia que Leo não soube o que fazer. Ao contrário de nós, que estávamos acostumados com esse tipo de comportamento, ele nunca havia encontrado alguém como Jamie. Ficou ali de pé, por 1 ou 2 segundos, tentando decidir se deveria bater na cara com a garota que tinha ajudado sua avó. Se parece confuso para você, imagina para o cérebro manchado de óleo de Leo. Por fim, ele se afastou sem responder, carregando Angela a tiracolo. Ela já devia ter esquecido como tudo aquilo começara, considerando o tanto que havia bebido. Jamie e eu os observamos partir, e quando Leo estava a uma distância segura, suspirei. Eu nem tinha notado que estava prendendo a respiração. Obrigado, murmurei com vergonha ao perceber que tinha sido Jamie quem me salvara de ser gravemente ferido. Ela me olhou de um jeito estranho. Por quê? Como não respondi de imediato, Jamie logo voltou a história sobre a escola bíblica, como se nada tivesse acontecido. Só que, dessa vez, me vi escutando-a com atenção, pelo menos com 1 ou 2 ouvidos. Era um dos ouvidos. Era o mínimo que eu podia fazer. Acontece que não foi a última vez que vimos Leo e Angela naquela noite. Os 2 copos de punch já tinham subido a cabeça de Angela e ela vomitou o banheiro feminino todo. Leo, como sujeito de classe que era, deixou o baile quando ouviu suas ânsias saindo de fininho do mesmo jeito que chegara, e essa foi a última vez que eu vi. Jamie, por ironia do destino, a encontrou no banheiro, e era óbvio que Angela não estava nada bem. A única opção foi limpá-la e levá-la para casa antes que os professores descobrissem. Ficar bêbado era um grande problema naquela época, e Angela seria suspensa, talvez até expulsa se fosse pega. Assim como eu, Jamie, Deus a abençoe, não queria que isso acontecesse, embora eu fosse pensar o contrário se você me perguntasse antes. Levando em conta que Angela era menor de idade e estava infringindo a lei, ela também havia quebrado uma regra de Herbert sobre bom comportamento. Ele fazia cara feia para infrações da lei e ingestão de álcool. E embora isso não o deixasse tão alterado quanto a fornicação, todos nós sabíamos que Herbert era muito sério e achávamos que a filha fosse igual. Talvez fosse, mas seu instinto solidário
devia ser mais forte. Jamie provavelmente olhou para Angela e pensou que era uma criatura ferida, ou algo assim, e logo assumiu o controle da situação. Saí e encontrei Eric atrás das arquibancadas, e ele concordou em ficar de guarda na porta do banheiro, enquanto Jamie e eu entrávamos para limpá-lo. Angela tinha feito um trabalho incrível. O vômito estava por toda parte, menos no vaso sanitário. Nas paredes, no chão, nas pias, até no teto. Não me pergunte como ela conseguiu. Então ali estava eu, de 4, limpando vômito no baile de boas-vindas, com meu melhor terno azul, justamente o que eu vinha tentando evitar desde o início. E Jamie, minha acompanhante, também estava de 4, fazendo a mesmíssima coisa. Eu quase podia ouvir Katie dando uma risada aguda louca em algum lugar distante. Acabamos saindo pela porta dos fundos do ginásio, mantendo Angela de pé, entre nós dois. Ela ficava perguntando onde estava Leo, mas Jamie pediu que ela não se preocupasse. Seu jeito de falar era mesmo tranquilizador. Embora Angela já estivesse muito longe dali, duvido até que soubesse quem estava falando. Nós a pusemos no banco traseiro, onde ela apagou quase na mesma hora, não sem antes vomitar mais uma vez no chão do meu carro. O cheiro era tão ruim que tivemos que abrir os vidros para evitar ânsias, e o caminho até a casa de Angela pareceu longo demais. A mãe dela abriu a porta, deu uma olhada na filha e a levou para dentro, sem nenhuma obrigada. Acho que ela estava com vergonha, e nós não tínhamos muito o que lhe dizer. Na verdade, a situação falava por si. Quando a deixamos, eram 22h45 e seguimos direto para a casa de Jamie. Eu estava muito preocupado quando chegamos lá por causa de sua aparência, de seu cheiro, e fiz uma oração silenciosa, pedindo que Herbert não estivesse acordado. Não queria ter que lhe explicar isso. Ele provavelmente ouviria Jamie se ela lhe contasse, mas eu tinha a terrível sensação de que mesmo assim Herbert encontraria um jeito de me culpar. Então eu a levei até a porta e fiquei parado do lado de fora, sob a luz da varanda. Jamie cruzou os braços e deu um sorrisinho, parecendo ter acabado de chegar em um passeio noturno no qual contemplara a beleza do mundo. Por favor, não conte isso ao seu pai, pedi. Não vou contar, disse ela. Continuava sorrindo, quando enfim se virou para mim. Eu me diverti esta noite. Obrigada por me levar ao baile. Ali estava ela, coberta de vômito, me agradecendo pelo convite. Jamie Sullivan realmente podia enlouquecer um cara de vez em quando. Este foi o capítulo 3 do livro Um Amor para Recordar. E eu mais uma vez me emocionei nesse finalzinho do capítulo. É muito legal. Aproveito e peço a você, se está gostando do livro, deixe o seu like e sua inscrição no canal. A voz do livro é uma forma de trazer a você esta emoção dos livros. Até o próximo capítulo, capítulo 4.